E aí, meu amigo, minha amiga, seja O bem-vindo cabelo dele tá ao bonitinho. nosso papo de sacristia. Não pode. Meu nome é Marcos. Então tá bom. E com os meus amigos, Padre Samuel. Isso é uma anarquia. Esse programa tinha respeito. É um prazer estar aqui. Uma alegria. Como é que eu falo? Descabelo. Eu acho um absurdo todo mundo com o cabelo ajeitadinho, com algumas exceções óbvias. Que é isso? Com o cabelo ajeitadinho, só o meu tá bagunçado. Não, ele tá bacaninha. Tudo bem. É porque a gente adora seus cachinhos, Liberdade vai Davi. cantar, liberdade Nosso vai cantar. estiloso Davi. Ó, já até me calou aqui. Nossa amiga. Ai, ai. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Não sei se vocês gostam de memes de internet, mas já viram aquele meme do Didi? No céu tem pão? Nunca. Já. Já vi. Mas a gente só quer te deixar sem graça. Já vi. Mas não é possível. Onde esse povo vive que não conhece esse meme? Ai, E ai. morreu. Ai, ai. Ele ainda faz esse negócio aí? eu Agora acho- não faz, não, Eu né? acho que ele ficou sem graça. É, já deu, né? Já contou algumas vezes, a galera começou a pegar no pé dele. É, já deu, não cola. Mas sempre tem alguém pra reproduzir. né? É, sempre. É, a internet não perdoa, quem perdoa é Deus, hein, minha filha? Exatamente. Nem o Papo Sacristia também não perdoa. Não, aqui não. A gente fala mal de todo mundo, de Mas graça. aqui a gente segue certinho, a gente não julga ninguém, a gente condena logo. Isso, exatamente. Aquele negócio, fala mal depois, mas quem sou eu pra julgar? Isso mesmo. Alecrim dourado. Nós estamos aqui para falar da Eucaristia. Então, Eucaristia é pão? Tem É glúten, bom, né? tem Tem glúten. Já começa por uma questão interessante. Como é que faz o pessoal que não come glúten? Pessoal celíaco? Nós começamos a abordar essa discussão no último encontro, por isso estamos aqui de novo. Podia substituir por kraken de arroz, né? É uma coisa interessante. Por que não substituir? Não no sentido de que seja possível, não é. Mas colocar sobre isso. Mas, de fato, na mudança da natureza, por que ainda continua fazendo mal a quem é celíaco? Uma coisa interessante. Claro, há uma explicação clássica para isso. Os acidentes permanecem. Quer dizer, aqueles elementos que hoje nós chamaríamos de as propriedades organolépticas continuam a mesma, né? Quer dizer, e aí, portanto, haverá as mesmas reações. Agora, a essência, a natureza daquilo, o modo de ser daquilo que ele tem de íntimo, aí torna-se o corpo do Senhor. Então, seria isso, né? Então, é pão. Ele tentou não fazer barulho, mas não adianta. Não tem problema, não. Casaco, A gente volta. Há espíritos nesse programa aqui, entendeu? São os bastidores. Os bastidores. Mas o negócio é que é pão ainda. Quer dizer, é pão no sentido assim, de alimento, no sentido dos acidentes. Mas em sendo pão, altera-se a substância, portanto, passa a ser o corpo do Senhor, né? Então, chama-se ainda como pão dos anjos, panes angélicos e por aí vai. Mas, em sua natureza, o corpo do Senhor. Mas aí como é que faz com o pessoal que é celíaco de verdade? A igreja aconselha que, no caso do celíaco, sobretudo aqueles que não podem ter sem nem um grama, aí o vinho, né? Comunga-se do sangue do Senhor. Então, essa que é a orientação da igreja. E o alcoólatra? Mas isso está complicando. Aí seria... Sem ter resposta. Não, tem restrição, ué. Você fez estilo papo de sacristia. Como é que... Nunca tinha me perguntado E sobre o isso. alcoólatra? Um celíaco alcoólatra, como é que faz? Bom, há a possibilidade de que... Comunhão espiritual. Isso que ele eu não pensei. teria acesso Já ao sacramento. Tem até a oração, não sei se vocês se lembram, na época da pandemia, eu assisti às missas e, né, adorei missa pelo computador, pelo... Mais cômodo. Pelo Teams. Exatamente, não tem que se arrumar, a gente não precisa ir encontrar os irmãos, né? A gente só fica lá. Olha, graças à igreja aos irmãos, Davi. Não tem tanta paz de Cristo pra ninguém. Nossa, eu não gostava na época que podia, agora que não pode, agora, nossa senhora. Mas assim, vinha embaixo uma oração, já que a comunhão não chegaria a todos, tinha uma oração, inclusive uma oração até bonita, que fala, né, já que eu não posso lhe receber em corpo, pelo menos me receba em espírito, ou eu lhe recebo em espírito. Uhum. Eu achava até uma oração muito bonita. Gostou tanto que nunca mais. Nunca mais. Falei, missa agora só eu sentado ali. Só no em sofá, casa. Assistindo. Mas eu levanto. Sentando a Heineken na mão, pipoca na outra. Não, mas eu faço bonitinho, levanto até oferta. É mesmo? No Pix? Bom. Hã? No Não, Pix? coloco lá a moedinha na minha caixinha mesmo.
Tal qual o neto que passa pra recolher a coleta da avó, Já né? que ninguém passa, eu coloco. Nós vamos providenciar. Você abre seu olho, viu, Bobo? Depois eu acho algum óvulo assim das almas pra esmolar. Nós vamos providenciar. Mas, nesse caso, há possibilidades quando, por exemplo, o padre ele tem algum vício alcoólico. Aí nós temos algumas empresas credenciadas que podem fazer esse suco de uva, vamos dizer assim, né? Ou esse vinho não alcoólico, vamos dizer assim, né? Mas tem que se pedir uma autorização especial ao bispo, porque, tecnicamente, tem que ser vinho mesmo. Aí não importa nem se é vinho tinto ou vinho de uva branca. Na Europa, por exemplo, até por conta das questões de temperatura, é mais comum não usar o vinho tinto, mas usar o vinho da uva verde, né? Até nem sei como é que é o nome desse vinho da uva verde. É vinho... Até cidra Quem toma esse negócio, sei lá. Né? Mas tem que Chapinha, ser... Eu fico imaginando uma missa na França, o pessoal abrindo o chão doce. Não. Não pode ser alterada a substância. Isso está bem determinado, declarado pelos concílios da igreja, sobretudo o concílio de Latrão, não do ladrão, né? Agora tem algum tipo de vinho específico que tem que comprar? Ou... Não necessariamente. Ou chapinha Tudo serve. vinho, qualquer vinho serve. O importante é que tenha essa substância, porque é a tradição que recebemos dos apóstolos, né? Dessa matéria, melhor dizendo. A tradição que recebemos dos apóstolos. Agora... por que se usa esse vinho que nós utilizamos aqui, o canônico, com mais açúcar? Porque ele facilita para a conservação. Então, é um vinho quase licoroso, porque fica melhor conservado, já que não fica na geladeira. Mas então o teor alcoólico deve ser maior. Muito alto. Não, um vinho da missa altíssimo, eu não sei dizer quanto, mas assim, chega a ser o dobro, dependendo do caso, e tem muito álcool. Tanto que coloca assim um pouquinho. Um vinho porreta, né? Não, vinho da missa é quase um vinho do Porto, porque ele tem muito... Que é um vinho licoroso, é um vinho licoroso. Se já tiver a oportunidade de beber vinho do Porto, É bem licoroso. bem Essa licoroso. classe. É bom. Não, nem é tão caro assim, dependendo do caso. Mas é um vinho, inclusive, o vinho licoroso vocês podem fazer, né? Assim, vocês podem pegar o vinho, reduzir, colocar vodka e fazer... Onde tem o seu programa da família brasileira? Vamos volta a para família pergunta. brasileira não bebe, desculpa. Deus, até tossi, pelo amor de Deus. Nós estamos ensinando a fazer bebida no programa. Gente, no Natal a gente faz vinho licoroso, Se vocês não tiver fazem, não? bom Crianças, sandália- não beber. Não, Isso é depravação só do crianças, não se deve beber, entendeu? Quando ficar adulto, beber com moderação, isso é muito importante, tá bom? Deixa só o padre beber. O titio Davi, tem da hora que ele, entendeu? Eles bebem demais. Porque corta o cabelo, aí o cérebro vai junto. Eles O limite dele vai embora, né? Vai embora, junto com o cabelo cortado. Mas se vocês quiserem a receita depois em off... Não, ninguém vai te pedir a Depois, receita. o outro horário, por esse programa estiver sendo transmitido, depois do horário permitido, a gente fala sobre bebida alcoólica, viu? Vamos ter que fazer um papo secreto para maiores desse jeito. Eu acho. Nossa Senhora, misericórdia. Mas enfim, e o mistério? Então, como que o vinho vira sangue? Como que o pão vira corpo de Cristo? De fato um mistério. Quer dizer, como colocávamos, a razão humana não dá conta de alcançar isso. Aqui, o pano de língua composto por Santo Tomás de Aquino, que é aquela sequência de Pentecostes, diz isso, né? Preste fide, suplemento, sensus defectui. Quer dizer, a fé seja o suplemento daquilo que é um limite da razão. Então, a razão não dá conta de abarcar a densidade, a profundidade desse mistério, porque se for explicado não pode ser mistério. Mas a igreja vai dando essas interpretações, sobretudo a partir da perspectiva bíblica. Aqui a opinião bifurca com relação aos protestantes, porque para os protestantes a Eucaristia é um símbolo, mas o Cristo não diz isso simboliza o meu corpo, diz isto é o meu corpo. Então, significa que há uma base bíblica muito forte e o início da fé cristã, o modo como as espécies eucarísticas eram guardadas já desde o início, deixa muito claro que pertence ao núcleo da fé católica a consideração das espécies eucarísticas, entendendo ali, né? Mas essa questão do mistério da fé, isso é porque realmente não tem explicação, porque a igreja não é capaz de explicar e coloca que é mistério para o povo calar a boca um pouco. Não coloca para calar a boca, mas um pouco assim dos dois, porque o mistério nunca será esgotado, nunca você vai chegar, porque senão deixa de ser mistério, e pelo fato de que, de fato, a igreja, no sentido estrito, ela não sabe explicar como acontece.
Você tem aproximações dogmáticas, você vai revisitando o conceito, e às vezes o conceito fica em disputa, hoje eu falei, né? Simbolização, alguns querem transsimbolização, um pão eucaristizado, mas o fato é, a doutrina da cristã católica se fala de uma transubstanciação, uma consagração. Então, são os termos atuais de que se dispõe. Mas são termos hoje em disputa. Há muitos teólogos que dizem que eles já não dão conta de explicar o que acontece, por conta do desenvolvimento da nossa ciência contemporânea. Que também não consegue responder. Que não consegue responder. Sobretudo por aquilo que falávamos no nosso último encontro, é como que pela força da fé, sem alterações de temperatura e de pressão, você tem ali alguma outra coisa. É uma transformação. Se não mudam as propriedades organolépticas, o que muda? Mas pela fé, nós entendemos que algo ali se transforma. Então, não necessariamente aquilo que a gente não está vendo não quer dizer que não exista. Hoje nós, muito bem, com esse negócio de wireless, com esse negócio de ondas de radiação, por que não? Então, não é pelo fato de que uma coisa não caiba dentro dos limites da ciência, até onde ela chegou até então, não significa dizer que isso não acontece ou que é mentira. Tem uma série de coisas que a ciência não sabe explicar. Por exemplo, a luz, ela é onda ou partícula? A ciência não sabe dizer ora como onda, ora como partícula. Mas eles têm material para estudo, né? Eles estão estudando aí. Mas não sabe dizer. O elétron, por exemplo, os átomos, a ciência já viu? Hoje nós temos um microscópio eletrônico que mais ou menos tangencia o que pode... mas ver ninguém viu. Então, quer dizer, não é só a igreja que tem um limite de compreensão de uma realidade, não. A própria ciência sabe explicar o que é o espaço relativo, o que acontece dentro de um buraco negro, como é o comportamento dos elétrons, sabe dizer, ué? Então, há limites de compreensão. Muita gente morreu tentando descobrir também. Claro, e às vezes morre mesmo, porque fica mexendo o tempo todo com aqueles negócios lá de radiação, né? Eu nem estou dizendo disso. Estou dizendo de passar a vida tentando. Claro. Mas claro. Sim, com certeza pode acontecer. É uma vida inteira para você não entender o que é aquele mistério. Então, hoje, sobretudo, quando nós hoje somos homens e mulheres digitais, não é pelo fato de a gente não saber explicar uma coisa que não significa que aquela coisa está acontecendo. Tem muita coisa que você não sabe explicar e acontece. No TikTok é verdade, então... Com certeza. Por favor. Eu acho interessante pensar que a gente falava de símbolos agora da Eucaristia. A igreja sempre tem essa postura e a gente tem que ter essa consciência de que fé não está, que nem a gente já falou, afastada da razão. Claro. Então, a gente tenta entender e é importante que a gente compreenda aquilo que a nossa razão é capaz de entender, mas é importante que a gente saiba ter esse limite. Isso aqui é mistério de fé. Tem que ter fé para acreditar. Então, assim, acho interessante pensar que nem vocês estavam falando da ciência, até a ciência tem seus limites. É um limite que a gente também não precisa ficar na irracionalidade, sabe? Eu não sei responder nada, eu vou ficar aqui na minha... Claro. Nada, não sei nada e nem quero saber. Isso aí já não é legal, assim. Mas que o quanto a gente consegue para entender é interessante que a igreja também tem essa postura de entender até onde dá e influenciar que a gente entenda também, sabe? Claro. Mas a gente também não consegue, porque a ciência ela trabalha para avançar nesses mistérios, para avançar na resolução desses mistérios. Agora, dentro de uma igreja, será que a gente consegue avançar para poder ter esclarecimentos sobre esses mistérios? Eu acredito que sim, mas hoje eu penso que as pessoas... Acredito não, estou convicto que sim. Mas hoje a igreja tem medo de trazer à baila esses debates, porque já não há mais acordo sobre pressupostos científicos. Então, num tempo onde se acreditava em essência, substância, natureza... Hoje o pessoal está falando que não se nasce mulher, mulher se torna. Não tem uma essência feminina. A igreja vai colocar a Eucaristia no meio dessa bagunça? Está difícil definir o que é uma mulher. Ela fala, opa, me dá meu dogma aqui. Vou colocar esse negócio nessa bagunça, não é? Já está difícil definir isso aí. Ninguém vai falar sobre a Eucaristia, mas não. Deixa aqui quietinho, meu, entendeu? Eu estou ironizando, caricaturando, mas um pouco isso. A igreja hoje tem um pouco mais de resistência de debater essas questões. Porque como vai vir o consenso? Entendeu? Esse negócio, como nós brincamos no último encontro, esse negócio de trans dá problema demais, gente. Entendeu? Trans, aqui não, evidentemente, dizendo que pessoas trans dá problema. Estou caricaturando para dizer assim que é difícil esse negócio que transiciona, é sempre muito complicado. O que é? É ou não é? É e parece que é. Cabeleira do Zezé. Entendeu? Exatamente.
Essa que é a questão. Eles querem ser e não querem ser ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista da Eucaristia, é um dogma de fé que tem razoabilidade. Nós vamos até onde, agradeço mais uma vez a Ana, foi brilhante na explanação, até onde dá para ir, e o resto nós vamos vendo, né? E uma pergunta aqui que me ocorreu. Lá vem. Meu Deus. Aquele momento tenso. Seria pecado a gente submeter uma hóstia consagrada a algum tipo de teste científico? Não, de jeito nenhum. Eu digo uma que é submetido já há bastante tempo, o milagre de Lanciano. Né, que Aquele que transforma em sangue? É aquele que aconteceu por volta do século VIII, onde, ao que tudo indica, um padre estava meio sem fé, se acontecia ou não aquilo. Tem vários milagres eucarísticos, mas esse é o mais famoso. E aí, no momento da consagração, ali diante, né, começa-se a perceber a mudança também do ponto de vista das propriedades físicas do material. E a igreja sempre teve reverência por esse milagre e, contemporaneamente, se leva para estudar. E aí são coisas muito interessantes sobre o milagre de Lanciano. Não é aquele que quando vira sangue parece que não acontece tal coisa? Não, isso é a liquefação do sangue de São Geraldo. É esse quando não... São Jerônimo, San Gennaro, né? Quando não acontece... Não, Jerônimo não, gente. Não, Gregório, não? Não, é Gennaro, San Gennaro. Jerônimo, Geraldo, mas é Gennaro, San Gennaro. Acontece isso, né? É isso, aí quando ele não se liquefaz, dá alguma merda. Então, tem um negócio assim, que São Genaro, Jerônimo, São Jefferson. Eu acho que se fosse no Brasil... São Jefferson. São Roberto Jefferson. São Roberto Jefferson. Eu acho que se fosse no Brasil de 2 em 2 anos, esse sangue não ia se fazer eleição, entendeu? Vai dar merda mesmo, entendeu? São Roberto Jefferson, rogai por nós e não taca nada. Mas o milagre de Lanciano tem coisas interessantes sobre ele. Primeiro, o tecido, quando se faz uma análise do tecido ali, é um tecido do miocárdio. Quando você olha o tipo sanguíneo, característico dos judeus. E a análise das células é alguma coisa que possivelmente foi retirada quando o organismo estava vivo. Então, é matéria humana, sangue ali, AB, tecido do miocárdio, e retirado quando a pessoa estava viva. Arrancaram do coração do cara. Então, é uma coisa impressionante. Então, a ciência olha para Lanciano e fala... Eu não creio nas bruxas, pelo que era. Você sabe que aquele povo tinha umas bruxarias meio esquisitas que a gente não consegue compreender, que é puramente científico, né? Mas é isso que eu estou dizendo. No caso de Lanciano, quando você olha ali, né, a maneira como ele está disposto, é o momento em que a ciência diz: eu não dou conta de explicar isso. Ela não vai dizer que é Jesus e tudo, porque extrapola a competência dela. Mas um milagre, como o milagre de Lanciano, ele deixa muitas perguntas. Igual o Sudário de Turim, não entendi aqui. É o caso do Sudário também, tem coisas interessantes, né? Eu achei interessantíssimo que o Sudário de Turim é muito respeitoso, né? Porque ele mostra um corpo de Cristo, mas não mostra as santas intimidades. Eu achei interessantíssimo. Eu nunca tinha observado isso. Não mostra. Tá com a mão bonitinha ali, a censura. É coisa da direita. Não teve nudes, santíssimo nude, não. Talvez é porque seja a maneira que os judeus internam, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu não posso nem ficar pensando. Jesus, amado, eu nunca tinha pensado. Jesus, prossegue esse negócio, hein, gente? Nós vamos perder esse programa. Assim, ai, credo. Vai lá. Pelo amor de Deus. Não que eu quisesse ver, mas... não. Você introduz uma pergunta aí. Fala alguma coisa, Ana. Salva esse programa. Meu Deus do céu, Jesus me perdoa. Pela família e pela nação brasileira. Minha Nossa Senhora da Piedade. Vai lá. Anda com esse negócio aí. Traz uma pergunta aí. Então. Ai, meu Deus. Mas assim, respondendo a pergunta... A pergunta é pergunta da intimidade de Jesus, não a outra, né? Vai lá. A outra pergunta da primeira... O povo dali da janelinha, o povo tá estático. O povo está estático. Eles já falam, meu Deus. Imagina a pessoa de casa vendo isso aqui agora. Estático. Dali mas a senhora acabou de assistir a missa das 15 horas. Acabou. Sua vida vai andar para trás. Aqui, a sua vida vai passar a andar para trás. E considerando tanto de gente que você fala mal, meu filho, se não tiver a proteção de Jesus, você tá ferrado. Você que não gosta de São Jorge, pra você ver. Agora você tá ferrado. Mas eu voltando, a primeira pergunta da Davi vai falar que justamente para declarar um milagre, o caso de milagre, tem que ter um estudo científico. Claro, a igreja
igreja para se pronunciar sobre algum milagre, algo do tipo, ou para dar o nihil obstat, nada consta, ela faz um processo de estudo sério. Então, tanto o sudário quanto o lanciano são estudados cientificamente falando. Claro, a igreja tem muita sensibilidade com isso. Essa é uma das coisas que a igreja faz muito bem. Burocracia e verificação, isso a gente vê por aqui. Aí a igreja católica é excelente nisso. Sempre. Não pode falar assim, usar a frase da Globo, não. Família brasileira não assiste Globo. Tá? Assiste Eu me recordo, por exemplo, né, porque no Vaticano, Assiste Record. no Vaticano tem várias relíquias. Assiste Papo de Sacristia, família brasileira. Tem várias relíquias, né? Eu me recordo de uma das que... Aonde? No Vaticano tem várias relíquias, quer dizer, tem pedaços da Santa Cruz, né? O véu de Verônica, que são expostas em determinados momentos do ano. Né? Eu me lembro da série Os Borgia, onde quando chega a relíquia, uma das relíquias da cruz é a lança de Longuinho, que é aquele soldado que vara ao lado de Jesus, né? Aí os judeus vão apresentando ao Papa Rodrigo, né? O Alexandre VI, Rodrigo Borgia, e aí entregam para ele a lança, ele fica assim, meu Deus, será que é verdade ou não? Ele finge que vai quebrar o negócio, os judeus se desesperam. Então quer dizer isso, né? A igreja sempre tem esse cuidado de verificar se de fato é, né? Agora, é claro, aí você tem cidades por aí que fala que tem a relíquia do lenho, aí é um pouco mais complicado. Relíquia do quê? É do lenho da cruz, né? Porque tem um tanto de cidade. dá para fazer um barco, dá para fazer um barco. Então eu sempre desconfio. Um barco viking ainda com os lemes. Você tem que ter a relíquia para ser verdadeira mesmo, relíquia de primeiro e segundo grau, sobretudo primeiro. Ela tem que ser autentificada. Então a congregação para a causa dos santos, os organismos competentes vão te dar um certificado de que aquilo é uma relíquia autenticada. Inclusive na Serra da Piedade, segredinho nosso, quando nós tivemos a reforma da Basílica das Romarias, nós temos lá uma relíquia relíquia de primeiro grau, de todos os beatos do Brasil. Beatos, alguns até já santos. Haverá um espaço para isso na Serra da Piedade, quando a família dos devotos estiver mais robusta e puder reformar a Basílica Nova das Romarias. Deixa aí o seu Pix. Família dos devotos. Isso aqui tá virando uma universal do Rio de Deus. Não, o que é isso? Há uma diferença tácita. Não sei qual, não sei, mas vai lá. Faça a pergunta. Tem Nossa Senhora. Pronto. Vamos lá na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu a Eucaristia. E aí, de onde surgiu a celebração eucarística? Claro, deve ter como base, né, a Eucaristia em si. Mas de onde veio a celebração eucarística? Da forma que ela é hoje. Então, em primeiro, no Antigo Testamento estão as bases, né? Fechar a Páscoa dos judeus, que é levada à plenitude enquanto antecipação sacramental da morte do Cristo na ceia. Então, no momento em que Jesus celebra a ceia com seus discípulos, ela passa de Páscoa judaica a Páscoa da nova e eterna aliança. Então, ali se dá a transição, que está também presente no Tantum Ergum, né? Antiquum Testamentum Novum cedat ritui. O Antigo Testamento dá ao Novo seu lugar, que nós cantamos no tão sublime. Então, ali naquele momento se institui a Eucaristia, este mistério do Cristo que prolonga a sua presença na história, nas espécies do pão e do vinho. Sabendo do drama para os seus discípulos, do momento em que ele se afasta para a crucifixão e depois ele vai ser elevado aos céus como ressurreto, ele deixa a sua presença na Eucaristia. Então, ali começa-se a entender a necessidade de perpetuar o que o Senhor fez. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Então, se perpetua ali naquele momento como anamnese, como atualização do evento salvador. Hoje estou enchendo de palavras técnicas, né? Para o povo falar que não tem catequese, que a gente não aprofunda os assuntos, tá aqui Tomás de Aquino, então vamos catequese. Toma Tomás. Toma Tomás de Aquino, né? Então, ali naquele momento. E a igreja... Infame, né? Exato. Foi. Péssima. Foi Mas aqui são piadas péssimas. Pode descontrair. E aí a igreja vai, ao longo do tempo, mudando a forma, os ritos, os locais onde ela celebra este mesmo mistério da Eucaristia. Então, ela vai preenchendo, ela vai fazendo sempre uma assimilação de elementos culturais, históricos, vai preenchendo, mas o núcleo permanece o mesmo. Então, pode falar. Não, pode continuar, porque... Foi sendo construído ao longo. E ainda continua, é um fenômeno para a tristeza dos tradicionalistas, dos catolibãs, continua dinamicamente sendo alterando. Primeiro foi no aramaico, Jesus celebrou em aramaico.
Depois passa a ser em grego, depois do grego vai ao latim, aí alcança todas as línguas. Então, a Eucaristia, do ponto de vista da sua forma de celebração, ela vai modificando. Tanto que o Papa Bento diz, olha, em tese, a única coisa que não pode mudar são as palavras da consagração, mas o resto vai sempre mudando. Mas aí, vamos lá, né? As palavras da consagração é aquele núcleo, né? Isso, Tomar e comer e isso. tomar e beber. Que é o momento onde o padre deixa de falar em referência ao Pai e ele assume a vez de Cristo. Ele fala, isto é o meu corpo. São palavras que também são usadas nos momentos ali da ceia dos protestantes, né? Uhum. Esse núcleo aí. E é esse núcleo que traz a coisa da transubstanciação ali naquele momento ali que há a transformação do pão em corpo e do sangue em vinho? É naquele exato momento? Isso, exatamente. Claro que nós temos professores de liturgia, inclusive com mais conhecimento do que eu, que dizem que não, há uma consagração que acontece durante toda a anáfora, que é a oração eucarística, mas no meu entendimento não faz sentido nenhum. Os próprios ritos, voltamos a Ana, ela já nos disse isso, olha, você está ajoelhado, então significa que é claro, evidentemente, que o próprio rito está te mostrando que é ali que se dá, né? Tanto é verdade, por exemplo, quando eu estou na celebração, e aí o ministro esqueceu de colocar a quantidade de hóstia que ela é suficiente e por aí vai. Aí faltou, como é que faz? Aí no início o pessoal fica assim, desesperado. Fala assim, meu Deus, como é que vai fazer quando não tem hóstia? Eu falo assim, eis a fábrica. Eu falo, me traz aqui o pão, me traz o vinho e eu consagro aqui na hora, sem ter que repetir tudo, né? Já fiz isso várias vezes, claro que sim, ué. E eu posso fazer isso aqui agora. Se você trouxer aqui pão e trouxer aqui vinho, e coloca aqui, se eu pronunciar a fórmula, se consagra agora. Transformar água em na hora. Transformar água em não, isso aí eu já não falei, é o módulo mais... Senão... é o módulo apóstolo, não, eu estou no módulo padre, entendeu? Mas eu estou perguntando isso porque, como eu falei, né, esse núcleo ali também é primeiro que é um núcleo que já está ali dentro da Bíblia, né? E é um núcleo que também é usado nas celebrações ali, como é que eu posso dizer? Não é hóstia, na ceia, na Santa Ceia dos Evangelhos. Isso. Né? Mas eles falam sem acreditar. É isso que eu ia perguntar. Mas aí, será que quando eles falam, naquele momento, talvez o pão deles também não se torna carne? Bom, você poderia... O vinho deles também não se torna Você sangue? poderia dizer ali naquele momento que porque Deus é dom, porque Deus é graça, evidentemente, nós não podemos circunscrever a ação divina. Agora, o fato é, não ocorre uma transubstanciação porque eles estão desconectados do tronco. Então, não estou dizendo que Deus não haja lá. E não estou dizendo que hoje nós, na perspectiva ecumênica, meu Deus do céu, não tenho dúvida nenhuma de que há protestantes com uma grande santidade de vida que superará, inclusive, alguns católicos, porque Deus tem seus meios. Mas não é. Primeiro, porque eles não querem que seja. Segundo, porque rompeu o veio. Então, o protestantismo, com todo respeito aqui, e não estou diminuindo o protestantismo, mas há uma ruptura com a tradição. Então, o que é hoje Dom Valmor? Por que Dom Valmor me ordenou validamente? Porque atrás dele tem Dom Lucas Moreira, que tem não sei o que não tem não sei o que, que ordenou. E quando você vai voltando atrás, você vai chegar lá nos próprios apóstolos. O protestantismo rompe isso. Então, rompe com a sucessão apostólica. Portanto, eles não estão fazendo aquilo que os apóstolos sempre fizeram. Simples assim. Então, no protestantismo, há uma ruptura essencial, natural, com aquele veio lídio originário que reporta aos próprios apóstolos. Esse é o fato. Se o Espírito Santo inspirou, se Lutero criou uma outra coisa, se recebeu uma revelação lá com os adventistas, os mormons, não vou entrar nesse mérito, que é uma questão de fé, mas que há uma ruptura profunda, uma ruptura com a estrutura sacramental, isso é um fato. Inventou uma coisa nova, que não estou aqui fazendo um juízo antiecumênico, se é bom ou se é ruim. Estou fazendo uma questão prática e objetiva. Agora, voltando aí, então, na Eucaristia, quais são os critérios para comungar? Os critérios para comungar? E além disso, como comungar? Tem gente que ajoelha, enfim. Então, Tem gente que recebe direto na boca, tem gente que recebe... Então, os critérios... Eu sei que são ritos, né? Mas são disciplinarmente regulados. Do ponto de vista do critério, é o estado de graça. O estado de graça significa não se deve comungar no estado de pecado mortal, quer dizer, inimizade com Deus. Esse é o critério que a igreja estabelece. Agora, para que algo seja pecado mortal, é preciso que haja matéria de pecado, consciência de pecado e liberdade para exercer.
Então, quer dizer, é uma questão um pouco mais complexa, mas via de regra é fazer um bom exame de consciência, estar com a confissão em dia e ali receber o sacramento da comunhão. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem recebe o sacramento da comunhão sem estar em estado de graça, come e bebe a própria condenação, né? Aí não é para ficar como esses grupos, ai meu Deus, estou sendo condenado porque estou recebendo a comunhão em pecado mortal. Gente, procura uma boa direção espiritual, uma confissão, né? Isso é o que mais importa. E aí, comum, sem escrúpulos, sem medo, né? Isso que é o mais importante. E com relação aos modos de comungar, há 3 possibilidades de comungar, segundo disciplina da Conferência Episcopal e por aí vai, né, orientada pela Congregação para o Culto Divino, que é quem legisla sobre isso. A primeira forma de comungar é na mão. Você coloca na mão aqui, né? Então, eu que sou destro, vou colocar a mão direita de baixo. Se for canhoto, pode colocar a esquerda, também não tem problema, não. Aí coloca aqui, vai colocar aqui na mão, aí você não vai, né, receber com a pinça, assim, não. Você vai receber com a pinça e cai aquela coisa toda. Ou então faz assim, o que é? Família dos devotos? O que é isso? Não é, né? Então, aqui... Exatamente, coloca aqui e a mão do lado de cá. Você pega comum e coloca na boca. Uma outra possibilidade... Eu fazia errado. É? Eu fazia assim, ó. Na concha. Eu fazia assim. Aí Não, em si não tem problema. O fato o melhor é você colocar na mão e pegar, porque o risco de cair é muito grande. Não pode fazer assim, não. Isso aí é quando a pessoa está fazendo uso de outras substâncias, né? Gente, eu fazia assim, eu não sabia. É mais arriscado. Porque agora, eu tô dizendo fazer, porque agora minha comunhão espiritual, eu fico na minha casa vendo a missa. Quando não era home office, quando era lá em loco, eu fazia assim. Mas o ideal é pegar assim, porque é mais seguro, né? E até mais, né? É porque eu fico com nojinho do dedinho do padre tocando na minha língua. Não, mas isso é uma outra coisa. Não, mas é segunda forma. Aí é segunda forma. Desculpa, mas é porque, tipo assim, já tocou na língua de todo mundo, vai tocar na minha? Aí, calma. Aí tem a questão também da comunhão. A segunda forma é a comunhão na língua. Se fala comunhão na boca, mas é na língua. Isso é uma coisa também que me deixa bravo. Não o fato da pessoa comungar na boca, não. Porque é uma prática devocional muito bonita, claro. Mas quando a pessoa vai comungar, ela fica com a boca assim... Aí ela vai e leva meu dedo para dentro, né? Aí você já viu, né? Ele acabou com todo mundo que vem depois. Não, isso. Então você quer comungar de joelhos, que é uma forma prevista e permitida pela igreja. Você coloca a língua para fora. Aí o padre coloca a hóstia na sua língua. Igual Albert Einstein. Não pode falar Albert Einstein que é judeu. Você deu? Isso é importante. Então fala comunhão na boca, mas comunhão na língua. Olha que as bumerangues assim, ó. Entendeu? Porque, nossa senhora, o povo faz cada coisa que a gente não faz nem ideia. Então tem que pôr a língua para fora. Claro, porque senão você vai... Amém. Não, você fala amém primeiro, aí coloca na língua. O corpo de Cristo. Aí, fala amém. Não, tem que falar amém, tem que falar amém. O corpo de Cristo, ou o corpo e sangue de Cristo. Não, olha, o corpo e sangue de Cristo. A pessoa vai dizer... Fala primeiro. Obrigado, Ana. Alguma lucidez nesse programa, entendeu? Alguma lucidez feminina. Tem que ter mais mulheres nesse programa, entendeu? Aí a pessoa vai comunga. A terceira possibilidade, que hoje não é muito utilizada, pelo menos entre nós... Ficar em casa assistindo. Não, isso não. Essa não é nem permitida, né? Quando é o sangue de Cristo, a cânula. Você compra um canudinho de prata, um material nobre, tem que ser, né? Nobre, tem que ser um material nobre. Não pode bomba de chimarrão. Porque também, dependendo do caso, vai oxidar, você vai ficar aí envenenando. Né? Inclusive, eu conto depois o que acontecia com os padres antigamente, com um material que não é nobre. Porque o material tem que ser nobre para reagir menos. Né? Já vou introduzir aqui, e não deixa eu esquecer de falar, né? Perder o fio da meada. Porque se o material não for nobre, além da questão do sagrado, ele começa a reagir. Isso era um problema antigamente. Muitos padres morriam de câncer de estômago e coisa do tipo por isso. Imagina, celebrava em vários lugares. Aí o cálice era de quê? Um material, tipo assim, um estanho mal feito, que não estava tratado. Aí ficava guardado. Um mês depois, o padre lá na comunidade celebrava. E isso, aí na hora que colocava o vinho, aquilo reagia. Então é um dos motivos pelos quais o ideal é que o interior seja revestido de ouro ou de um estanho tratado, para não reagir. Não é só por uma questão estética e tudo, e também espiritual, mas é por isso também, né? Então aí você pode comprar um canudinho de prata, aí você vai e pede o padre para comungar lá no canudinho. É uma possibilidade que ainda está prevista, mas hoje não tem uso. Você entra, depois dá uma googlada, você vai ver. É bom para salvar as tartarugas. São Paulo, exatamente. São Paulo VI comungando lá na Basílica de São Pedro com o canudinho. Então o que eu deixando claro. O canudinho é pro vinho, né? É pro vinho. Pode ser pra hóstia. Claro, evidentemente. Então são as 3 formas, as mais usuais, e deixando claro que ninguém
além da conferência episcopal, é o bispo tal. Então, meu filho, se vira. O bispo que se vire com isso. Quem tem poder de legislar sobre a forma de comunhão é a Sé Apostólica. E a conferência episcopal com a aprovação da Sé Apostólica. Então, o fiel tem direito de comungar na mão ou na boca. Está tanto errado quem impede de um jeito ou de outro. Em circunstâncias específicas, por exemplo, em grandes multidões, recomenda-se que se dê na boca, para evitar profanação e por aí vai. Caso de pandemia e por aí vai, aí recomendar-se na mão, para evitar qualquer tipo de contaminação. Mas, via de regra, ninguém tem o direito de O definir. padre pergunta, né? Que é na mão ou na boca? Igual o Zé Pequeno O ideal é a da pessoa... Cidade de Deus. Manga larga, manga curta, né? Não, o ideal é a pessoa, no próprio gesto dela, quando ela estiver ali, aí no próprio gesto dela, o padre vai saber. Agora, hoje tem uma coisa muito irritante acontecendo. A pessoa, porque não sabe, falta de catequese, ela chega e fica com a mão assim para trás. Aí, na hora que você vai dar na boca, ela estende a mão. Ou então, o pior de todos os casos. Ela faz uma performance. O pior de todos os casos é quando a pessoa chega, aí ela ela ajoelha, aí ela volta, coloca a mão para trás. Ainda não é para a mão para trás, ela vem com a mão para frente, aí depois que ela comunga, ela faz o sinal da cruz. Eu falo assim, meu Deus, eu estou me sentindo no axé, entendeu? A pessoa, entendeu? Aí eu falo assim, agora gira, vira para lá, eu dá vontade de falar com a pessoa, Nossa agora Senhora, gira, baixa a entendeu? Maria Padilha, Nossa, cara, isso eu me tô numa irrita de um missa. jeito, eu falo assim, meu Deus, quer acrescentar mais algum gesto? Porque, entendeu? Então, assim, via de regra, faça a reverência. Você vai comungar de joelhos? Então, você faz aliás, de joelhos, vai só joelho. Vai comungar na mão? Faz uma reverência ali rápido, estende a mão, comunga na frente do ministro, do padre, e por aí vai. Não fica multiplicando o gesto. Hoje o povo multiplica. Aí chega, ajoelha, coloca a mão para trás. É TikTok, chega assim, TikTok. E aí eu fico sem Quanto mais saber dança, o que a melhor. pessoa quer. Eu fico ali sem saber o que ela quer. Você quer na boca? Você fica lá, né? Um dia vai chegar assim pra você. Aí, quando eu estou um pouco mais rápido, eu já coloco na boca de uma vez, você resolve esse negócio, entendeu? Né? Então, mas quero deixar claro isso. É direito do fiel escolher se ele vai comungar de um jeito ou se vai comungar do Uma outro. pergunta, porque já aconteceu comigo em algumas situações e eu fiquei assim... Não vou dizer que eu fiquei aborrecido, mas eu não gosto nem que aconteça com o meu pão. Imagine com a hóstia, né? Quando a gente ainda podia molhar a hóstia Aham. É uma excelente pergunta. no vinho, aí cai metade da hóstia no vinho. Não se deve... A comunhão por intinção, ela deve ser feita pelo ministro. Então, intinção é isso. Você colocar Ah, tá. dentro. No vinho. Dá um biscoito no Todd. Isso. Igual eu falei, eu não gostava Ela de deve colocar o meu biscoito, mas... Nesse caso, quando for assim, é o ministro e o padre. Não é adequado colocar a própria pessoa para a própria pessoa ir, porque o risco de profanação é muito grande. As unhas sujas, assim. Entendeu? É muito grande. Então, isso é um problema. O que se recomenda nesse caso, sobretudo porque o vinho é uma substância mais volátil, vamos dizer assim, né? É de que só faça isso em grupos pequenos, em circunstâncias muito específicas, para evitar. Porque numa paróquia, além de demorar muito tempo, o risco de profanação, o constrangimento de alguém que pode ter algum vício alcoólico. E quando a hóstia cai no chão? Então, via de regra, a recomendação é 3 segundos. comungue-se. O comungue-se, Regras. né? Ou então, se o fiel tiver asco, você vai deixar ela separada e depois você coloca ela dentro de uma vasilhinha com água. Na hora que perde a forma, Jesus já não está mais ali. Aí se descarta numa planta, o ideal é que você coloque numa planta e por aí vai. Antigamente, hoje é mais raro, as igrejas ali na sacristia, as pias eram sempre construídas com uma comunicação direta para o solo, justamente para circunstâncias como essas, né? Ou então se construía um quadradinho assim, justamente para poder jogar esta água, né? E se por um acaso o vinho cair no chão? Aí Mas é mais complexo. Mas acontece. Não tem como. Não, e pior do que quando cai no chão. O que faz? Aí o ideal seria ali naquele momento você passar tá? E aí depois você vai jogar aquele pano numa água para no momento em que se dissolve, perde a forma, já não é mais Jesus. Mas tem situações ainda piores, quando, por exemplo, cai na madeira. E aí impregna ali naquilo, né? Você tem que ter um pouco mais de cuidado. Por isso, inclusive, que a igreja recomenda os materiais que têm que ser usados. O ideal, por exemplo, é que o sanguíneo, ele seja de limpo, que tem grande absorção. O ideal é que você não use matérias frágeis, não pode usar cálice de vidro. É isso que eu ia perguntar. Por que não é pode bom. ser cálice de vidro? Porque o risco disso aí cair e quebrar é muito maior. E a bagunça vai machucar alguém, entendeu? Mas tem paróquia que, com criatividade selvagem, igual cálice de vinho. Quando eu chego na paróquia que tem cálice de vinho, eu falo, de vidro. Eu falo assim, meu Jesus amado, lá vem. Porque aí tem porcelana também, mas porcelana eu não vou falar muito não, porque está próximo de nós. Eu prefiro evitar.
manter meu emprego. Mas não é adequado. Porque O adequado é ouro. o adequado é metal. Metal. O metal. Né? Eu, por exemplo, uso um cálice de estanho, que foi tratado lá em São João, aquela coisa toda. São João del Rei, que é um lugar ainda hoje que é especializado em confeccionar peças sacras. Escolhi o estanho, porque é um material nobre, mas além de ser mais barato, também quis fazer assim, e para poder celebrar continuamente. Porque o cálice está para o padre, o que a aliança está para o casal. Isso que eu ia perguntar, O ideal é um material seu? O ideal é que seja aquele que você celebra todos os dias. E vai numa malinha? É seu mesmo? É como se Eu fosse não costumo tirá-lo da serra, mas quem observa as minhas missas, toda vez que eu celebro na missa, via de regra, eu estou com o mesmo Então, cálice. cada padre tem o Na seu hora da cálice? ordenação, como casamento. Você não Entendi. escolhe aliança de casamento, eu fui escolher o meu cálice, o que eu queria, e debaixo dele tem uma inscrição com o meu nome e com o meu lema de ordenação. Onde você vai, você leva. Não costumo fazê-lo, porque dá muito trabalho. Mas a maioria das vezes eu celebro no santuário, então eu sempre celebro com o meu cálice. Não sabia disso. Pra mim era um material. Porque de onde eu. Né, pelo menos. Lá tinha, né? Os padres usavam o material que tinha lá. E não sabia que cada padre tinha o seu. Via de regra sim. Tanto que isso às vezes até é muito É o cálice bonito. do vinho, né? No caso. No caso. Mas o cálice e a patena, né? Que é onde fica aquela hóstia maior que o padre usa. Mas, por exemplo, eu celebro no Recanto Monsenhor Domingos, né? Ali na Serra da Piedade, no Caeté. Eu uso o cálice que foi usado pelo cardeal Mota, né, que foi um discípulo direto do Monsenhor Domingos. Então, quer dizer, isso é muito bonito na igreja. Então, eu já tive a oportunidade de ter contato com um cálice que foi usado pelo Curadas. Nós temos um cálice aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte que foi doado pelo Paulo VI, um cálice que foi usado por João Paulo II. Então, é muito bonito isso, né? Você imaginar que você está ali usando uma peça que foi usada por um grande homem. Agora, angula cada coisa por cada igreja pode ter. Via de regra, sim. Porque ali o principal é o cálice e a patena, né? Que são os dois objetos mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Que são usados na missa. Agora, só para a gente direcionar para o fim, uma questão. Os casais, por exemplo, de segunda união, eles não podem comungar, né? Você joga uma questão dessa no fim, né? Então, essa é uma questão... Eu ia fazer pior, eu ia perguntar se uma pessoa trans pode comungar. Essa é uma questão sempre muito polêmica, porque, de fato, a disciplina da igreja se não há uma comunhão profunda ou integral com aquilo que a igreja orienta do ponto de vista da disciplina, não faz sentido comungar. Então, quer dizer, a recomendação oficial é essa: uma pessoa em segunda união não deve receber a comunhão. Agora, claro, o Papa Francisco tem orientado, né, com Amoris Laetitia e por aí vai, que se faça um caminho de discernimento pastoral com essas pessoas, sobretudo para que elas não se sintam excluídas. E o melhor no caso como esse, um relacionamento não deu certo, procurar o tribunal eclesiástico para ir atrás da declaração de nulidade matrimonial. Para que a pessoa possa, de fato, de novo, ser reintegrada aos sacramentos. Eu digo isso com muito pesar, porque eu já estive diante de situações onde, de fato, fica muito claro que a pessoa não terminou o casamento porque ela quis. Uma situação de traição, de risco de doença do marido, o cara sumiu, foi embora. Como é que funciona? Então, tem que ter muita sensibilidade pastoral. Eu vejo grupos aí enchendo a boca para falar: quem é segunda união não pode comungar. Mas não entende o contexto da vida da pessoa. Então, essa sensibilidade pastoral é interessante. E lembrando o quê? Se houver separação de corpos e a pessoa não estiver tendo um relacionamento, aí ela pode comungar tranquilo. Tanto se o marido é viúva de marido vivo, né, lá dentro da casa dela, ou o contrário também, viúvo de mulher viva, ou se o cara foi embora, o cara largou, foi embora, você não está tendo não está casada com uma outra pessoa, você não está impedido de comungar, porque, não, se há separação de corpos, a igreja, ela permite, vou colocar aqui uma expressão polêmica, vamos precisar de um outro programa para aprofundar isso, ela permite a separação, que ela não permite o divórcio, do ponto de vista do sacramento. Entendi. Então, quer dizer, há momentos em que o cara está batendo na mulher, uma situação de violência, o cara sumiu, o cara faz mal, aí tem que se separar.
A igreja permite a separação, o que ela não permite é o divórcio. E, além de tudo, em casos que aconteceu uma situação como essa, é procurar o tribunal para a declaração de nulidade. E esse processo demora muito? Hoje, com a recomendação do Papa Francisco, não mais. Procura o tribunal aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, fica ali por hora na Praça Liberdade, né, ao pé da Mitra, e procura averiguar para ver se esse casamento de fato aconteceu ou não. E uma vez declarada a nulidade, a pessoa está desimpedida para contrair as núpcias, né? Cometer essa besteira do casamento. Mas você ia falar sobre... Você falou com relação aos trans... Na verdade, eu ia até problematizar. A igreja recomenda, Davi, que não se substitua a consciência. Então, não é eu que vou virar para uma pessoa e dizer se ela está apta ou não para poder comungar. Exceto o caso de uma excomunhão ou de um pecador público, a igreja não deve substituir consciência. Uma pessoa, na consciência dela, acha que pode comungar, a igreja não nos autoriza a substituir consciência, porque é a própria pessoa diante de Deus, é ela que tem que ser juíza, né? E alguns dizem, mas eu fico vendo aqui, quando tem época política, os políticos de esquerda comungam, aí Lula não sei o quê, vai e comunga, dá comunhão para Lula, Lula janja, aquela coisa toda. E João Paulo II que deu comunhão para o Pinochet? Então, então vamos então ser justo. Então, se o problema é quando tem um político de esquerda que está comungando porque defende uma ideia ou outra, então ele é casado com outra mulher, viu? Teve uma primeira evangélica, uma outra da rachadinha e está na terceira. Então, toma cuidado, né? Se é para bater na esquerda, bate também na direita. Era para se escandalizar também, não é? Ou vocês não conhecem um político aí que comunga tendo várias esposas? Não cito o nome, vamos deixar aí lá, entendeu? Mas se tem um homem que vai em templos católicos, então, templos evangélicos, templos maçônicos. Entendeu? Então eu falo, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, se há escândalo de dar comunhão a políticos de esquerda, vamos também correr atrás do histórico dos políticos de direita. Mas época de eleição é muito bonito, né? Porque os políticos, assim, você nunca vê eles na celebração. Aí eles vão... Pai Nosso, levanta a mão, vai lá em cima. E é natural. Eu não substituo consciência. Eu não estou ali para julgar ninguém. Eles comendo pastel na feira. Nossa, é isso que aí. Cara de nojo. Isso de esquerda e de direita e esquerda. Todos morrem de nojo. Ambidestro, né? Então, de fato, Agora, temos que ter zelo, claro, evidentemente. Por exemplo, não deixando que a Eucaristia ela se torne um palco. Isso aí é um fato. Bom, tem que parar de falar. Nós abrimos vários leques, você não pode perder. Nós vamos falar mais sobre esse assunto depois, né? Amém. Amém. Se você gostou do nosso papo, deixa aí nos comentários o que você mais gostou. Deixe sugestões de próximos temas para a gente poder conversar junto. Deixe seu like e compartilha para que mais pessoas possam participar com a gente desse papo. Até!